Questãozinha 4, prova 2019. Vamos dar prosseguimento à correção dessas questões. Uma questão já do século XIX, né? Já do século XIX, fazendo brincadeira aí nesse cenário. Apesar da fragmentação da América Espanhola em 10 repúblicas no momento da independência, até meados do século havia 16. Políticos, intelectuais e escritores nos anos 50 e 60 mantinham a ideia anterior propagada. Não só Bolívia, de que existe uma consciência e identidade hispano-americana comum que supera os nacionalismos locais e regionais. Eles argumentavam que a América Latina era fundamentalmente distinta dos Estados Unidos. Se você analisar culturalmente, os dados, língua, cultura, os costumes, brincam realmente com essa América Latina coesa, no sentido de língua, no sentido de costumes. Então você tem uma coesão. Acima de tudo, também acreditava que os Estados Unidos eram seu inimigo. Interessante. Da SBT ao Brasil, a ideia da América Latina em perspectiva histórica, dos histórios bababá. É interessante que você tem um quadro comparativo, né, um mapa, e aí você tem vice-reinos de capitanias. Aí você tem 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais, e viraram 7. 7 com 4, 11. 17 países. 4, 7, 4, 7, 11, 13, 17 países, né, ao longo de outros países aí. Não, até mais. El Salvador, Guatemala, 19 países no total. E que você tem após esse processo de independência. Então você tem de 8, fragmentou para 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Isso aí. Então você percebe que todo aquele projeto do Bolívia foi por água abaixo. Congresso do Panamá, que tentou fazer uma união sul-americana, o pan-americanismo, e afundou. E foi pro buraco. Não teve solução, não teve jeito, não teve condição, não teve como continuar, e aí virou uma colcha de retalhos, né? Fragmentou. Isso, óbvio, que é interessante para os países, os Estados Unidos, a Inglaterra, porque assim você consegue exercer muita influência, consegue pressionar essas repúblicas, consegue exercer uma atuação tipo, ó, tem que fazer isso aqui, não quero, se não fizer vai acontecer retaliação, e aí o país cede. Então é interessante pensar de práticas imperialistas dos Estados Unidos no século XIX, com a política do Big Chic, de século XIX e XX, finalzinho 19, início do 20, para pensar que influenciou, exerceu influência e, de certa forma, usou da sua força militar para fazer valer sua vontade. E se esses países fossem unidos, se fosse um grande país, os Estados Unidos teria que botar a viola no saco. Porque não teria força para poder bancar uma guerra contra todo esse povo unido, né? Esse paísão, esse mega país. Tá. A noção de América Latina construída a partir de meados do século XIX está associada a processos internos e externos aos países. Presente é um fator de ordem interna responsável pela dinâmica territorial de retratar na tabela. Disputa de poder entre as elites locais, o caudilismo, que é os líderes locais disputando esse poder, as elites locais que não querem uma se submeter à outra, aí você fragmenta e aí você divide a atuação dessas elites locais, querendo formar seus próprios países. Então você tem um contexto, uma construção de fragmentação. E que poderia ser complementado também por essa ideia de uma galera que defende a centralização, uma galera que defende a descentralização. Então você tem elementos aí importantes para responder essa questão. Cite a inovação política dos Estados Unidos entre 1840 e 1910, e reforçava o entendimento de políticos, intelectuais e escritores ressaltado no texto diante desse país. Já falei política do Big Chic, atuação intervencionista, incentivo a golpes militares, a ações de independência, como a independência do Panamá e a independência de Cuba. Os Estados Unidos fez uma guerra contra a Espanha, e aí você teve a independência de Cuba subordinada à Emenda Platt, que determinava que os Estados Unidos podiam intervir na ilha a qualquer momento, desde que seus interesses fossem colocados em risco. Panamá, micropaís criado para criar o Canal do Panamá, era parte da Colômbia. E aí os Estados Unidos incentivam um golpe, incentivam uma ação, e aí você tem a independência do Panamá. Então você tem ações militares
feitas pelos americanos com o objetivo de estimular os seus interesses. A própria política Big Chic, as ações intervencionistas na América Latina, vale a pena aí como gabarito dessa questão. Beleza? Tranquilo?